Olá, olá, tudo bem? Vamos com a pista número 3, que é a percepção. Então eu trouxe lá no guia um gráfico que eu gosto muito, assim, porque eu acho que ele ilustra muito bem, que é, nós temos identidade, realidade e algo entre a identidade e a realidade que é a percepção. E é bem nisso que a gente vai focar no TDME, que é a gente vai trabalhar a percepção, a gente vai tentar ampliar e ver por maior número de aspectos, né, e posições diferentes, o como a gente enxerga a realidade. Quando, né, a gente faz assim, identidade, percepção, realidade, realidade, percepção, identidade. Então, esse ciclo completo, ele vai trazendo mais nuances e alterações da nossa identidade. Acho que mais do que alterações, né? Ele vai trazendo nuances diferentes, a gente vai conseguindo enxergar a nossa identidade de outra maneira. Então o foco é sempre olhar para a percepção das coisas. Quando eu estava fazendo minha formação em programação neurolinguística, um exercício era sempre esse, assim, né? Que é, às vezes a gente fala, todo mundo faz assim. Aí se pergunta, todo mundo mesmo faz assim? Quem não faz assim? Tenta buscar um exemplo de quem não faz, quem fez diferente. Tem uma coisa muito interessante no esporte, né, que acontece muito claramente. O pessoal tá, sei lá, vamos pegar um exemplo de uma corrida. O máximo que a pessoa consegue fazer é correr esse tanto de quilômetros nesse tanto de tempo. Quando uma pessoa rompe, bate um recorde, né, rompe essa barreira, várias outras em seguida começam a fazer igual. Por quê? Porque elas passam a perceber que aquele não era um limite real. Então, que dá para fazer mais rápido. E aí depois alguém bate um pouco mais e todo mundo começa a bater em sequência. Então sempre se pergunta quando você fala, todo mundo faz assim, ou esse é o único jeito de fazer. É mesmo, né? Não tem uma outra forma. Tenta imaginar, brinca. A gente vai usar muito aqui a imaginação, porque ela vai ampliando o nosso mapa mental. Eu tinha uma professora de geografia que ela usava um exemplo que eu gostava muito, a dona Maristela. Ela falava que às vezes a gente vive assim, parece cavalo com cabresto, assim, que a gente fica assim, né? E que às vezes só precisa tirar esse limite e a gente começa a enxergar mais, né? Você tem uma amplitude maior de olhar. Então, a questão aqui é assim, vamos sempre questionar as nossas percepções. Questione, isso é mesmo verdade? Isso todo mundo faz assim? Quando eu comecei, assim, uma das coisas que eu gosto muito de viajar, de morar em outros países, às vezes nem precisa de outro país, né? Às vezes uma outra região dentro do próprio país, do próprio estado, você começa a questionar algumas crenças, raízes que tem do lugar que você nasceu. Então, isso acontece muito, tipo, quando você sai de uma cidade pequena, em que a realidade ela funciona de um jeito, e você vai para uma cidade grande, e a realidade ela funciona de outro, a dinâmica da cidade é outra, coisas que são muito valorizadas e muito importantes numa cidade pequena, elas não significam nada numa cidade grande, e vice-versa. Quando você vai para outras culturas, você começa a entender uma maneira de lidar. Então, por exemplo, quando eu fui para a Itália, uma das coisas que eu mais gostei de me relacionar com os italianos foi a questão de eles esbravejam, eles falam o que eles pensam assim. Só que eles não guardam uma mágoa. Você vai lá e fala aquilo e tudo bem, entendeu? Depois é normal, né? Não fica retesando aquilo. Coisa que eu vejo acontecer mais aqui. Não tô falando que é uma realidade, é o que eu vejo, né? Então é a minha percepção. Eu senti essa percepção de um jeito diferente lá. Eu tenho a sensação que lá eles dão aquela esbravejada e tudo bem. Porque isso é natural, isso faz parte pra eles, né? Então é muito legal assim quando você começa a questionar os valores, questionar o modo de fazer, se aquela é a única forma de fazer, de acordo com as culturas, né? Porque cada uma tem um jeito de fazer. Então, assim, quando você começa a entrar em contato com outras
realidades, com outras formas de fazer, ou quando alguém vai lá e rompe uma barreira do que parecia ser impossível ser feito, a gente amplia o nosso mapa mental. E isso é muito rico, isso é muito, muito rico, porque isso dá mais possibilidades, né, de ação, de escolhas, dá um empoderamento em relação a isso. Então, às vezes isso não se dá naturalmente, às vezes é preciso questionar-se sobre isso. Então, a minha proposta é essa, assim, se questiona. Ah, esse é realmente o único jeito de ser feito? Ah, todo mundo faz desse jeito? Ah, não tem... Se eu usar aqui na minha imaginação uma outra forma de fazer, será que eu não consigo enxergar um outro aspecto? Ah, se eu estivesse vivendo num outro país e estivesse sob a influência de uma outra cultura, será que eu não agiria de um jeito diferente nessa situação? Então, são questões que vão ampliando o nosso mapa, que vão trazendo novas perspectivas. Então lembre-se, TDME está sempre trabalhando com a nossa percepção, com a ideia de ampliar. Em alguns momentos é natural que a gente feche. Então, no livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, ele fala muito isso, né? Enquanto ele estava naquela situação de campo de concentração, foi preciso fechar a percepção para conseguir sobreviver naquele lugar. Então é a mesma coisa, por exemplo, na minha realidade, onde eu vivo, eu não vivo em meio de tiroteio. Se eu vivo num ambiente em que está em guerra ou numa favela que tem tiroteio o tempo inteiro, eu provavelmente quando chego nesse ambiente sofro muito mais sob essa influência, porque aquilo não é natural, aquilo me incomoda. Depois de um tempo que eu tô ali, é mais natural que eu me acostume com aquilo e aquilo não me afete tanto. Essa é uma forma de sobreviver, mas aí a gente precisa fechar o campo de percepção para a gente tira um pouco da sensibilidade por uma questão de sobrevivência, certo? Mas, considerando que estamos num ambiente mais saudável, em que não é preciso fazer isso, o ideal é que a gente cada vez mais consiga ampliar a nossa percepção. Porque é nessa ampliação da percepção em que a gente consegue encontrar novas soluções. A gente consegue ampliar o olhar e ver coisas diferentes, e solucionar problemas, e encontrar caminhos. Então essa é a ideia aqui, né? Quando a gente está se sentindo sem caminho, que a gente consiga ampliar para encontrar um caminho dentro daquela contenção. Ok? Então, beijo, até a próxima vista.